Caio, Netanyahu deve ser responsabilizado por morte de civis? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, o primeiro-ministro israelense reconheceu que a morte de civis palestinos em um ataque aéreo na faixa de Gaza foi um evento trágico e está sob investigação. Muito diferente é a postura dos terroristas do Hamas, que ao invés de atacar alvos militares, ordenaram o sequestro, a tortura, o estupro e o assassinato de bebês, crianças, mulheres e idosos judeus. Isso sem falar nos milhares de mísseis lançados diuturnamente contra cidades israelenses. Outro contraste gritante entre as partes no conflito diz respeito à tolerância política e à tolerância religiosa. Israel é uma democracia parlamentar plural e inclusiva, com eleições regulares e representantes das minorias no legislativo. Já o Hamas instaurou, a partir de 2006, portanto há quase 20 anos, uma ditadura sanguinária na faixa de Gaza, baseada no fundamentalismo religioso e no extremismo político. Segundo o estatuto do grupo terrorista, aspas, a sina dos judeus é a humilhação e a desgraça. Israel continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer e a hora do julgamento, do juízo final, não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. Fecha aspas para essa doutrinação abjeta. Da mesma forma que a Europa combateu o nazifascismo e que os Estados Unidos da América combateram o terrorismo islâmico fora das suas fronteiras, Israel, segundo o artigo 51 da Carta da ONU, tem direito à autodefesa por meio da neutralização de ameaças ao seu povo e ameaças ao seu território. Contudo, na semana passada, o procurador do Tribunal Penal Internacional pediu ao colegiado do órgão a expedição de mandados de prisão contra líderes terroristas do Hamas e também contra líderes políticos de Israel. De certa forma, esse posicionamento estabelece aí uma equivalência moral, uma falsa equivalência moral entre as partes no conflito e promove uma confusão entre os papéis de vítima e de agressor. Por isso, a questão agora em debate é tão importante e essa reflexão ela não pode se limitar apenas ao caso do conflito em Gaza. A verdadeira pergunta aqui, Leandro, é a seguinte: lideranças políticas devem ser pessoalmente responsabilizadas por erros militares no exercício da autodefesa dos seus países? Por exemplo, o Netanyahu deve responder pela morte acidental de civis em Gaza? O Churchill deveria responder pelas mortes na Alemanha? O Truman deveria responder pelas mortes no Japão? Bush, Obama, Trump, Biden deveriam responder pelas mortes no Afeganistão? Reparem que em todos esses casos trata-se de democracias eleitas, combatendo ameaças existenciais promovidas por organizações ou por regimes opressores, ditatoriais, supremacistas e genocidas. E no caso de Gaza, desde o início do conflito, Israel tem se empenhado em minimizar o número de fatalidades civis. As forças de defesa de Israel chegam a ponto de comunicar as áreas que serão alvos das operações militares. Aspas aqui para o premier israelense, sobre essa trágica e lamentável morte de civis em uma ação que resultou aí na morte de 2 terroristas do Hamas. Em Rafah, já retiramos cerca de 1 milhão de residentes não combatentes e apesar do nosso maior esforço para não prejudicar os não combatentes, algo infelizmente deu errado tragicamente. Israel deve tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis. Infelizmente, do outro lado desse conflito, a preocupação é outra. O Hamas toma todas as precauções e realiza todos os esforços para atacar covardemente os civis judeus.